mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os... Tá pés ou mãos na tua Bíblia? No tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Sila orava e cantava hino. Ele orava e fazia o quê? A Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces e o cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Amém? Pode deixar a tua Bíblia aberta ou fechar, vocês o que achar melhor. Irmãos, como eu disse, quinta-feira o Senhor me deu essa mensagem, e conforme de quinta-feira para cá, eu andei estudando o tempo que eu tive na moto, na hora de dormir, de manhã, estudando um pouquinho. E cada vez que eu estudava, cada vez que eu lia, o Senhor me dava algo a mais. E eu fiquei muito espantado, porque eu já preguei essa mensagem há muito tempo, mas já peguei. E é engraçado que quanto mais você reflita, quanto mais você lê o texto, mais Deus vai renovando as palavras que o Senhor tem para falar. E é interessante que quando a gente fala de Paulo, nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando de o maior missionário, um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Quando nós falamos de Paulo, nós falamos de um homem carrasco e daqui a pouco um homem ganhador de almas. A Bíblia ela foi dividida em 3 ações: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Se você olhar no Velho Testamento, Deus Pai age. Se você vê quando Jesus nasce até a sua morte, é Jesus agindo. Quando Jesus morre, aí é o Espírito Santo que trabalha. Então pode ver que no livro de Atos você vai ver muita palavra Espírito Santo, que é a ação do Senhor. Quando nós falamos de apóstolo Paulo, como eu disse, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem inteligente. Um homem que não pensava 2 vezes antes de matar. A Bíblia fala que ele respirava morte. Ele torcia pela morte de um crente. No capítulo 9, se eu não estiver enganado, ele respirava, ele transmitia, ele pensava em como ia matar. Ele, para você ter ideia, quando ele ia fazer uma viagem, ele já pegava cartas com os reis, com os governantes, autorização para quando vê algum crente, se pode matar ou não. Para você ver que homem endiabrado. O homem era diabo puro. Ele não pensava 2 vezes, e pensa num homem inteligente. Ou você acha que o diabo escolhe qualquer um? Ou você acha que o diabo escolhe qualquer um? Não, ele também gosta de um homem inteligente. E principalmente aquele que produz. Principalmente aquele que pode dar lucro. Principalmente com aquele que tem valor. O diabo está me atentando tanto. Lógico, você está produzindo. Você tem valor. Não tem como apedrejar um fruto verde, só para apedreja fruto maduro. Você tem valor. Paulo, ele está transmitindo, já calculando como vai matar os cristãos. Um certo dia, quando ele está em Damasco, caminho de Damasco, o Senhor aparece diante dele em forma de luz e pergunta a ele. Quando eu falar Saulo e Paulo, a Bíblia vai falar Saulo e Paulo, mas é a mesma coisa, tá, irmãos? Alguns lugares ele é conhecido como Saulo, alguns lugares ele é conhecido como Paulo. O Senhor aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Na mesma hora a Bíblia fala que ele fica cego durante 3 dias.
ele fica cego e não come nada, fica em jejum durante 3 dias, e o Senhor começa a trabalhar na vida dele. Começa a questionar, começa a perguntar, começa a ensinar ele da maneira que ele deve agir. Ele começa a conversão dele, ele começa a ser discipulado. Imagina o próprio Deus discipulando Paulo. Ele começa a, todos os dias eles acordavam e sempre o Senhor ensinando ele, e ele sem enxergar nada. Trabalhando na vida dele, na mente dele, mas eu acho que só era possível fazer isso mesmo com os olhos dele sem enxergar. Eu me perguntei por que o Senhor não fez isso com ele, converteu ele, sem fazer ele ficar cego. Porque se você for olhar na Bíblia, eu acho que ele foi um primeiro, eu acho. A maioria se converteu enxergando, mas por que ele teve que perder a visão? Tem coisas na nossa vida que o Senhor tem que fechar os nossos olhos para o mundo, para você enxergar o sobrenatural. Tem coisas que é preciso o Senhor arrancar diante dos teus olhos, para que os teus olhos espirituais volte a enxergar. Quantas vezes a gente acreditava no Deus do impossível lá atrás e agora a gente duvida? Quantas pessoas que falam, eu acreditava, mas agora o Senhor mudou. É por isso, os seus olhos carnais estão abertos. Experimenta fechar os seus olhos carnais para você ver o sobrenatural. Então o Senhor fecha os olhos de Paulo e abre os olhos espirituais. Ele fica 3 dias ouvindo a escola do Senhor, a qual o próprio professor é o próprio Deus, o próprio Jesus. No 3º dia, quando ele estava pronto, o Senhor envia um homem chamado Ananias, chega para ele e fala assim, Ananias, vai lá, unge um homem, ele se chama Saulo, unge ele porque ele é um escolhido. Ananias questiona, como é que é, Senhor, o nome dele? É Saulo. Peraí, é aquele que mata os cristãos? É ele. É aquele que eu corro risco de ser morto? Sim, é aquele. É aquele que pegava cartas para matar os cristãos? Sim, é aquele. Imagina Ananias conversando com o Senhor, o senhor tem certeza que é ele mesmo? É aquele que é assassino, aquele que só peca, aquele que não vale nada. E o Senhor, é esse que eu quero, pois ele é um vaso escolhido. Eu imagino que fosse no dia de hoje, é aquele que é adúltero, é aquele que fornicou, é aquele que não vale nada, que foi até expulso da igreja. Não, é a ele mesmo que eu quero. É aquele que a sociedade não dá nada para ele, é esse que eu quero. É esse que não tem valor para muitos, não, é esse mesmo que eu quero. Então o Senhor pega Ananias, dá uma ordem a Ananias, vai lá, no 3º dia, unge Saulo. Saulo levanta, a escama dos olhos de Saulo cai, agora ele começa a enxergar o sobrenatural. Ele começa a enxergar um mundo que ele não conhecia. Agora do perseguidor, ele mudou de lado, agora ele é o perseguido. Agora quem manda nele é Deus. Os passos que ele dá é Deus. Então já que é Deus que está mandando nele, então o mundo vai ser de mar de flores, não é verdade? Se ele se converteu, então as coisas vão melhorar, não é verdade? Então a gente aceita Cristo para isso, para as coisas melhorar, não é verdade? Não é bem assim. Agora Saulo começa a ter uma vida completamente diferente. Quem manda nele é Deus. Mas e as consequências que ele plantou lá? E aquilo que ele plantou, ele não vai colher? Vai. Nós estamos muito enganados a achar que plantou laranja e se arrependeu e torcer para que nasce uva. Não vai nascer laranja. Plantamos abacaxi, Senhor, me arrependi, eu quero que nasça. Não vai nascer. Plantou, já era.
Você pode torcer, pode orar, pode fazer o que for, plantou, vai nascer o fruto que você plantou. Agora Saulo vai ter que colher. Mesmo convertido, mesmo crente, ele tem que colher. Ele começa a pregar, ele começa a falar do amor de Deus, ele começa a testemunhar, falar dos testemunhos da vida que ele teve, os 3 dias da escola que ele teve no céu, o sobrenatural que ele viu, e quem acreditava. Imagina Hitler hoje, o maior assassino de cristão do mundo, abrisse uma igreja hoje e falasse que se converteu. Você iria na igreja dele? Saulo. Não tem, nada justifica, não tem como. Nem eu iria. Um homem que matava cristão, abriu uma igreja, se converte e diz que Deus é lindo e eu vou lá? Não. Aí começa o quê? As perseguições. E sabe o que é engraçado? Sabe quem perseguia Saulo? Cristão. Sabe quem julgava ele? Cristão. Sabe quem duvidava do que ele pregava? Não é só mudando não, cristão. Quando você se converte, não fica pensando que você está livre só dos de fora, não. Os de dentro também vão te perseguir. Os de dentro também vão blasfemar seu nome. Aqueles que se acham que é cristão também vão falar de você. Mas só vão falar de você quando você estiver produzindo. Se você não estiver produzindo, não se preocupe, eles não vão falar de você. Eu falei lá em Boa Vista, fale bem, fale mal, só não deixe de falar de mim. Por favor, eu gosto de ouvir meu nome, quer dizer que eu estou produzindo. Porque o dia que vocês parar é porque eu não estou fazendo nada. Saulo começa a ser perseguido. O povo não acreditava. E só tinha uma maneira de ele provar o que a conversão dele. Qual é a melhor prova de um cristão quando se converte? Testemunho. Ele começa a colocar a mão em enfermo, começa a trabalhar, começa a fazer obras, começa a curar, e o povo, esse realmente se converteu, porque ele está dando bons testemunhos, ele está vivendo o que prega. Esse se converteu de verdade. Só que, como eu disse, depois que se converte, não vê 1000 flores. Saulo começa a pregar, que agora o povo já conhece ele como Paulo. Começa a pregar. Um certo dia ele tem uma visão. Só estou resumindo para chegar no ponto da mensagem. Ele tem uma visão que um homem está pedindo ajuda na Macedônia. E ele fala assim, eu tenho que ir lá, alguém está pedindo ajuda. E ele vai até nesse lugar. Chegando nesse lugar, em Filipos, ele vai procurar um lugar para orar, porque não tem como o cristão tirar férias. Ele pode estar de férias, mas ele vai sempre tirar um lugar para orar. Eu posso estar na minha casa, mas eu tenho um cantinho de guerra, meu quarto. Se eu estiver em outro lugar, não tem problema, eu vou ajoelhar ali mesmo e vou orar. Se eu estiver no meu trabalho, como já aconteceu muitas vezes, no posto a qual eu trabalhava, eu tinha um cantinho de guerra, onde eu orava. Inclusive no dia que eu fui assaltado, eles procuraram exatamente lá. Eu sempre tive meu lugar. Sempre, não importa onde eu estiver, eu tenho que ter meu cantinho de oração. Porque o Senhor, da mesma forma que Ele não me abandona em qualquer lugar, eu também não posso abandonar Ele em qualquer lugar. Então Paulo agora vai para Filipos. Enquanto ele está procurando um cantinho, pregando, uma garota aparece diante dele e fala assim, olha pessoal, está vendo esses homens? São homens de orações. Está vendo esses homens aqui, ó? Homens de Deus. Essa mulher, essa garota, estava mentindo? Responde, estava? Não. Tudo bem, primeiro dia. Segundo dia, está vendo pessoal? Esses homens são homens de Deus. Estava mentindo? Não. Passava dias de novo. Olha pessoal, até que Paulo
resolve repreender o espírito maligno que estava dentro dela. Mas espera aí, não era só elogios? Não era só elogios? Por que eu vou repreender? Se está levantando meu ego? Se está me animando, falando a verdade? Presta atenção, elogios só te estagna. O que te levanta são crítica construtiva. Se você faz uma comida e alguém fala, olha, muito boa não, no outro dia você vai fazer a mesma? Não, você vai melhorar. Se você prepara, faz um serviço e alguém fala, olha, não está bom não, no outro dia você vai fazer o mesmo? Não, você vai melhorar. E se alguém fala assim, ó, está muito bom, você vai mudar? Não, você vai fazer a mesma. Porque você já recebeu o quê? O positivo. Quando essa garota chega, olha pessoal, homens de Deus, o que o espírito maligno estava querendo dizer? Não precisa passar disso, pode continuar no seu cantinho. Trazendo para o dia de hoje, entra na igreja, senta, está tudo certo, vai para casa, cultuou, não precisa dar glória a Deus não, continua do mesmo jeito. Acorda pela manhã, não precisa orar não, você já é cristão. Não, para a igreja, para que oportunidade? Para que fazer alguma coisa se já é cristão? Não precisa passar disso, já é de cristão. Quando você começa a tomar uma atitude diferente, você vai ter perseguição. Quando você começa a se destacar, você vai ter perseguição. Vai ter aqueles que vai te elogiar tanto, mas tanto, que você vai começar, não, esse elogio não é de Deus, porque eu sei que meu Deus vive em mim, eu sei quando é elogios de Deus, porque quando eu me converto, eu tenho o dom de discernimento de espírito, eu sei quem é quem, eu não aceito qualquer elogios. Quantas vezes eu já recebi elogio, Joel? Elogio num dia, elogio no outro dia eu cortei e volta. Eu parei de passar naquele mesmo lugar, porque eu sabia que não era de Deus, eu sabia que já estava querendo levantar o meu ego, eu já sabia que estava querendo me levantar, me exaltar. Eu falei assim, não é de Deus isso não, e não era, porque quando a gente aceita Cristo e começa a fazer a vontade de Cristo, o Senhor transforma nós de uma tal forma, que não é qualquer elogio que te levanta, você começa a ver o que é Espírito Santo e o que é Espírito maligno. Saulo repreende essa garota, repreende o espírito de adivinhação, sai dela. As pessoas que lucrava, é isso mesmo que você ouviu, lucrava por causa desse demônio, fica triste, fica zangado. Os senhores que lucravam, imagina uma garota que tinha espírito de adivinhação, a qual tinha senhores que lucrava. Imagina a fila de pessoas, ó, ela vai adivinhar, vocês me pagam aqui, ela vai adivinhar seu passado, seu presente, seu futuro, e você me paga aqui. É o que a Bíblia diz. Eles lucrava com a deficiência que ela tinha, lucrava com o demônio que ela tinha, lucrava com a possessão que ela estava. Ou você acha que o seu problema é só seu? Não, o seu problema é para lucrar alguém. Enquanto você estiver caindo, enquanto você estiver desse jeito, triste, cabisbaixo, sempre vai ter alguém se alimentando, sempre vai ter alguém, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo, ela vai comer na minha mão, é isso mesmo, que ela era triste, é isso mesmo, eu consegui, eu venci aquele casamento que caiu, é isso mesmo, aquele emprego, aquela porta que se fechou, é isso mesmo que eu consegui. Sempre tem alguém lucrando com a sua derrota. Agora Paulo quando repreende aquele demônio, os senhores, vendo que a sua esperança de lucro acabou, não pode, não, agora tocou no nosso bolso, tocou, prenda esse homem, prenda esses dois, Paulo e Silas, prenda, coloca na cadeia, coloca eles na cadeia, colocaram na cadeia, deram ordem para o carcereiro, falou assim, ó,
daqui eles não saem. Prenda. Se fosse só prender, ainda ia. Mas ainda amarrar os pés deles no tronco. Ou você acha que quando o diabo trabalha na nossa vida, ele trabalha só meia boca? Não. Ele vai começar com aquele instrumento que você mais usa. Se você é na caminhada, ele vai prender as suas pernas. Se você usa muito os seus braços, ele vai prender os seus braços. Se você é muito emotivo, você acha que ele vai prender o quê? Suas emoções. Se você é uma pessoa que depende muito do amor da sua companheira ou do seu companheiro, você acha que ele vai tocar em quem? No amor do companheiro, no casamento. Ou você acha que ele vai simplesmente falar, mamãe mandou escolher e tocar em qualquer coisa? Não, o diabo é esperto. Ele é inteligente. Ele te conhece. Só que o problema é que nós brincamos com o Senhor. Senhor, seja conforme a tua vontade. Senhor, abençoa papai, mamãe, filho, acabou. Senhor, abençoa minha casa, acabou. As suas orações, as minhas orações virou repetida, virou reza. Ficou repetido. Ninguém mais muda a atitude da oração. Ninguém quer ir mais ao céu. As pessoas querem estar na nuvem, acabou. Passei do teto de casa, acabou, tá bom. O diabo não brinca de ser diabo. O demônio não brinca de ser demônio. Prenda esses homens. Lança na prisão. Mandaram o carcereiro que guardasse com segurança. A qual, tendo recebido a ordem, prenderam as suas ferramentas de trabalho, que a sua caminhada, prenderam os seus pés. E agora Silas e Paulo ficaram tristes. Não está escrito não. Está escrito, orava. Em Tiago 5:13, se eu não estiver enganado. Se estiver triste, ora. E se estiver feliz, louvores. Mas espera aí, eles fizeram os dois. Orava e cantava hinos. Como é que uma pessoa está triste e feliz ao mesmo tempo? Como é que uma pessoa está triste e feliz ao mesmo tempo na prisão? Eu imagino a tristeza deles. Estamos presos, mas nós estamos mais livres do que aqueles que estão lá fora. Nós estamos até presos, mas a nossa mente está lá no céu. Nós estamos até presos, mas nosso coração está livre. Nós estamos presos aqui fisicamente, mas quantas pessoas estão presas mentalmente? Quantas pessoas estão presas espiritualmente e não sabem? Eles olham um para o outro e falam assim, Paulo, Silas, canta aí que eu oro. Silas, você está triste? Estou, mas eu estou feliz, então eu vou cantar e você ora, tá bom. E começa a cantar. O outro, não aguento não. Agora eu que estou triste. Não, eu estou feliz agora, animei. Bora, louva e eu canto. E começa a cantar, louvar, até que as prisões dele são abertas. Não, a minha Bíblia diz que as prisões de todos são abertas. Ou você acha que as suas orações é só para a tua casa? Ou você acha que o que você faz no seu cantinho de guerra só acontece ao seu redor? Não. Quantas vezes o seu vizinho pergunta, que louvor é esse? Que pregação é essa? Eu estava fazendo uma entrega, e eu sou cristão, aí passou um rapaz louvando, eu fiquei com aquele louvor, peguei um pedacinho, já fui no YouTube, que louvor é esse, meu Deus? E salvei, inclusive estava ouvindo na hora de trazer. Imagina quando não é cristão. Nossa, que louvor é esse? Que unção é essa? Que graça é essa? As pessoas vão te perguntar sem você abrir a boca. É pelo seu testemunho. As pessoas vão te perguntar que caminho você está seguindo, é pelo seu testemunho.
As pessoas vão perguntar: rapaz, você está prosperando demais, qual é o segredo? O meu segredo é Jesus. O meu segredo é Deus. No momento que eu me converti, as coisas foram transformadas. É pelo seu testemunho que vai ser a sua maior pregação. E Paulo e Silas, quanto mais eles louvavam, as prisões de toda foram abertas. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis se matar diante daquilo. Mas Paulo clamou com todos: estamos aqui. E pedindo, dando um salto, todo tremo, prostou-se Paulo e Silas. E sabe o que é interessante? Lembra quando eu disse que a sua oração vai no seu vizinho, vai com alguém? O carcereiro se converte. Não é só o carcereiro, agora sua família. Quem sabe seus vizinhos também? Quem sabe os vizinhos dos vizinhos? As orações que você faz têm seus efeitos. Só que o problema é que a gente criamos uma temática. Nós criamos uma certinho. Não, eu vou orar, eu vou até botar na carta aqui, porque eu quero orar exatamente isso aqui todo dia. Lá no meu serviço, a menina voltou para a igreja e ela falou exatamente isso. Não, eu quero, essa é a minha oração. Eu peguei e falei assim: rasga esse papel. Ela: por que? É tão bonito. Rasga. O Senhor não quer ouvir as mesmas palavras todo dia. Abre o seu coração, fala o que você precisa, fala o que você quer, abre o coração, revela para Deus. Hoje você: Senhor, hoje eu estou assim, hoje eu estou assim. Não, para que você vai ficar lendo a mesma coisa todo dia? O Senhor é surdo? Não, Ele sabe. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você vai precisar, Ele sabe o que você precisou. Ele só precisa que você declara para Ele, só para confirmar o que Ele vai fazer. O Senhor sabe o que você precisa. Ele só precisa que você ergue a cabeça para que Ele trabalhe. Ele só precisa que você levanta a cabeça e trabalhe. Eu preguei sobre Agar, lá no deserto. Agar, quando Abraão coloca Agar para fora e dá um bocado de pão e dá um odre de água e falou assim: Agar, se manda. Enquanto tinha odre de água, enquanto tinha um bocado de pão, a cabeça dela estava erguida. Mas quando acaba o pão, acaba o odre, o que ela faz? Baixa a cabeça. O Senhor fala assim: Agar, ergue a cabeça. Ergue a cabeça, olha a providência. Quando ela ergue a cabeça, o que tinha diante dela? Um poço de água. Talvez você e eu não estão vendo providência, porque nós estamos andando assim, ó. Fecha os teus olhos carnais por um momento e abre os seus olhos espirituais. Eu não vejo acontecimento de Deus. Abre os seus olhos espirituais que você vai ver. Eu não vejo mais o Senhor agir. Na minha vida tem agido todo dia. Você acredita que Deus pode agir na sua vida? Você acredita que o Senhor pode te curar? Você acredita que o Senhor pode transformar a sua vida? Acredita? Vamos ficar de pé?